Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do Consideravelmente Interessante. Depois de explorarmos o mundo das tecnologias, vamos agora explorar um outro tópico e um outro tema, também ele fundamental para a geração atual, a nossa saúde mental. Vamos explorar e abordar uma série de conceitos, de tópicos que são importantes de se esclarecer e de explicarmos a ciência por trás destas questões, e vamos também fazer a abordagem àquilo que serão algumas estratégias, soluções, dicas e conselhos práticos para conseguirmos lidar melhor com a nossa saúde mental e vivermos uma vida mais equilibrada. Para isso, eu vou contar com os conhecimentos e com a partilha dos meus 2 convidados, que estão já aqui à minha frente e que eu vou desde já passar a apresentar. Aqui à minha esquerda tenho Diana Menezes, psicóloga clínica, que desenvolve o seu trabalho com uma abordagem integrativa, centrada no acompanhamento de adultos e tem um especial interesse em áreas como a saúde mental, a gestão da ansiedade, a construção da autoestima e o fortalecimento das relações interpessoais. Acredita profundamente que criar um espaço terapêutico seguro e acolhedor é essencial para que cada pessoa possa compreender-se melhor, encontrar os seus recursos internos e promover mudanças verdadeiramente significativas na sua vida. Realiza acompanhamento presencial e online, adaptando a sua abordagem às necessidades e realidades de cada indivíduo. É membro EuroPsy da American Psychological Association e integra redes internacionais de boas práticas clínicas e, além do trabalho em consulta, tem artigos científicos publicados na área da psicologia clínica, contribuindo para a partilha de conhecimento e investigação. Hoje, junta-se a nós para partilhar a sua experiência, a sua visão e algumas estratégias práticas sobre a importância de cuidar da mente e de promover o equilíbrio emocional no nosso dia-a-dia. Seja muito bem-vinda, Diana. Muito obrigada. Também para se juntar a nós, aqui à minha direita, tenho Simão Pedro, terapeuta licenciado em Counselling pela Coventry University em Inglaterra e com formação em terapia transpessoal. É instrutor de respiração funcional, combinando diversas áreas para trabalhar a saúde mental e o desenvolvimento pessoal de forma integrada. Começou a sua experiência terapêutica numa clínica de dependências e saúde mental e desde 2021 desenvolve o seu projeto próprio. Uma clínica online onde atua como terapeuta e lidera uma equipa de psicólogos. Além da prática terapêutica, dinamiza workshops presenciais de respiração e exposição ao gelo e coordena uma turma de alunos no seu curso Menos Ansiedade Diária, focado na gestão da ansiedade no cotidiano. Apaixonado pela leitura e pela comunicação, partilha também o seu conhecimento através do podcast Vida de Terapeuta, que conta já com mais de 85 episódios e cria conteúdos regulares nas plataformas do Instagram e no TikTok sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal, ansiedade, gestão de emoções e comunicação. Hoje vem partilhar connosco a sua visão prática e acessível sobre como podemos cuidar da mente e viver com mais equilíbrio emocional. Seja também muito bem-vindo. Obrigado. Isto é que foi um currículo. Isto é que foi um currículo de ao nível das expectativas criadas por esta apresentação. Não sei se acha. Exato. Mas ainda bem. Colocar a fasquia lá bem alta. Estamos então em condições de darmos início ao nosso debate, mas não sem antes fazermos aqui uma pequena citação que eu vos vou pedir para comentar em jeito introdutório, comentando se acham que a afirmação é verdadeira ou falsa. Simão, vou começar contigo, ok? E portanto a frase para comentarmos será a seguinte: a saúde mental não é um destino, é uma jornada diária que precisamos de aprender a percorrer. Simão, verdadeiro ou falso? Essa já tem a resposta dada de qualquer forma. Mas sim, claramente é verdadeiro, é um processo para o qual deves trabalhar todos os dias. E acho que é uma coisa que vai subindo, vai descendo. Uns dias estamos melhor, outros dias estamos pior. É flutuante. Como diz quase o provérbio português, uns dias melhor, outros pior. Mas é o acumular daquilo que vamos fazendo todos os dias que vai contribuindo para a nossa qualidade de vida. Exato. Pequenas coisas todos os dias que são um processo que depois se vai traduzir em algo maior. Costumo dizer o básico bem feito. Exato. E de forma repetida e consistente diariamente. Sim, senhor. Diana. Então, tal como o Simão disse, e muito bem, não é verdadíssima, não é verdade, claro. É super verdade. Sim, eu acredito que não existe saúde mental sem aceitarmos que existem flutuações. Ou seja, uns dias sentimos-nos muito mais alinhados, noutros menos alinhados, e está tudo ok com isso. Eu acho que grande parte do atrito que ocorre
com esta exigência de tem que estar sempre tudo bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que ser sempre a toda hora. Sempre a toda a hora. É exatamente isso que faz com que as pessoas olhem para a saúde mental assim, desgalha, não é? Porque eu acredito que a saúde mental é mesmo isso, é nós aceitarmos as flutuações e não quer dizer que por eu estar mal hoje que regredi. Pois. Ou que é uma recaída, não é? Como ouvimos muito dizer. Sim. Não, simplesmente o nosso mundo emocional é como ao tempo. Não é? Nem sempre está sol, não é? Claro. O que seria estar... Exatamente. O que seria estar sempre sol, não é? Portanto, super verdade, sim. Claro. Eu acho que até, se me permites... Sim, força. Eu acho que até, não sei se tu sentes isso nas tuas consultas, mas muitas vezes eu noto o alívio das pessoas quando nós as permitimos dizer... Podes ter dias maus. Ou não? Podes ter dias maus, hoje é um dia difícil e acho que isso é bom. Às vezes eu noto que quando nós permitimos que a pessoa diga isso, é quase um ok, pronto. Sim. Assim, não tem que estar completamente bem todos os dias. Hoje posso estar mal. Acho que isso é um alívio. Não sei se completamente. tu notas isso. Sim, completamente. Aliás, muita gente tem a tendência de vir para a consulta não sabendo se há espaço na consulta para ela, porque ela tem tido vários dias maus. E às vezes um dia mau e a pessoa vem... Se calhar estou com depressão. E tipo, não, é só um dia mau ou é só uma fase menos positiva. Não temos que estar sempre... Estamos numa cultura muito de um otimismo exagerado, tem que estar sempre bem. Hoje está sol, porquê é que não estás feliz? As coisas não funcionam dessa forma, não é? Exato. E o que Simão disse é muito verdade. Às vezes o espaço para a validação de está tudo bem em hoje ter sido um dia de porcaria. É o que é. Claro, Eu acho que faz muita diferença às pessoas. Acho que sim. E com esta pequena introdução feita, vamos então dar início ao capítulo 1, Mente Sobrecarregada, os desafios da saúde mental. Eu gosto sempre de começar os capítulos com uma pequena citação que enquadra o contexto também daquilo que vamos falar e daquilo que serão os tópicos e o objetivo de debate de cada um dos capítulos. E, portanto, aqui para contextualizar este primeiro capítulo, a quote será esta: a ansiedade é como uma cadeira de baloiço. Exige que faças alguma coisa, mas não te conduzirá a lado nenhum. Vance Havner. Vamos começar esta parte da conversa e este capítulo com um tema que é aquele que imensa gente, de uma forma muito complexa, muito... não é tão simples quanto isso falar sobre este tópico, que é a questão da ansiedade. Falar sobre aquilo que é a ansiedade, que é esta condição, a que é que isto se refere, o que é que faz, como é que afeta as pessoas. Diana, eu agora vou começar contigo para falarmos sobre ansiedade, e a questão será pegar exatamente nisto que é a definição e o contexto básico quando falamos de ansiedade. Explicar o que é a ansiedade e como é que ela pode afetar, de uma forma geral, as pessoas, o cotidiano, o trabalho, as relações, a qualidade de vida das pessoas, naquilo que é a tua opinião. Se calhar começando pela citação, eu gostei particularmente desta frase porque até podemos pegar no que eu e o Simão dissemos há pouquinho, das tais flutuações, não é? A ansiedade também é uma flutuação, então se calhar comecemos por dizer que a ansiedade não é uma vilã, ok? Ter ansiedade é normal, é uma emoção. Tal como a alegria, como a tristeza, como o medo. Portanto, é uma emoção. Então, vamos ver a ansiedade como um sinal de alarme que o nosso cérebro detecta ou interpreta quando há uma ameaça. O problema na sociedade atual é que este sistema de alarme está permanentemente ativo. E quando está permanente ativo, aí sim pode surgir uma complicação maior, não é? E as tais crises de ansiedade que muitas vezes acontecem vêm exatamente deste sistema de alerta estar sempre em vigor, digamos assim. Sim, ativo. Porque a ansiedade é normal quando compramos uma casa, quando entramos na faculdade, quando vimos um podcast. Momentos da vida. Exatamente, que saem um bocadinho daquilo que é o nosso conforto, daquilo que é a norma, não é? Então a ansiedade é mesmo isto, é uma emoção que serve para nos proteger, ok? O que é que acontece? Quando o nosso cérebro interpreta erradamente uma ameaça que pode não ser real, o que acontece é que o nosso corpo também entra em sistema de proteção, vamos dizer assim. Então o coração acelera, a respiração fica mais superficial,
pode haver problemas digestivos. Depois derivadas disso. Exatamente, falta de apetite e por aí fora. Pronto. Ao nível mais psicológico, o que acontece é que a pessoa começa a percepcionar o mundo, como eu costumo dizer, com um filtro, como se fossem os óculos de sol, assim escuros, não é? Em que começa a ter a sensação de que lhe falta sempre alguma coisa, de que falta fazer alguma coisa, ou que está em falha para com algo ou alguém, ou que a pessoa não é suficiente. Há sempre uma ameaça percepcionada do futuro. O futuro vai ser negativo, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir. Isto a nível mais psicológico. Na vida do cotidiano, no trabalho, é muito comum haver outro tipo de questões associadas, como é a questão do perfeccionismo exagerado, o medo de falhar, e acaba por o foco, não é? Que acaba por ser afetado, a pessoa tem dificuldades de concentração. Portanto, no trabalho, a ansiedade, às vezes são sintomas subtis, mas que as pessoas começam a sentir que, ok, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. A nível relacional, como questionaste bem, há muito aqui aquela questão da necessidade de controlo do outro, da insegurança, de eu preciso de saber onde é que o meu parceiro ou a minha parceira está, o que é que está a fazer. Às vezes não no sentido de ciúme, mas no sentido de uma preocupação real. Portanto, isto também acaba por desgastar negativamente os relacionamentos, não é? A nível de um cotidiano mais simples, problemas, ou seja, sentimentos de irritabilidade constante, dificuldade em relaxar, o tal sentimento que eu disse há pouco de sentir que, ok, não estou a conseguir lidar com o facto de eu não ter nada para fazer. Então tento ocupar com 1001 estímulos que não me são suficientes, não é? Agora, é importante ressalvar que aqui o problema não é a ansiedade. Ninguém vai eliminar a ansiedade, porque é uma emoção, não é? Sim. Aqui, eu acho que o importante, principalmente em terapia, mas não só, é nós olharmos para a ansiedade como, ok, o que é que ela nos quer dizer? Não é? E regular a intensidade desta ansiedade, para não termos as tais crises, os tais sintomas tão fortes, tão vincados, exatamente. Agora, a ansiedade não é uma vilã. Muitas vezes ela esconde algo que precisa de ser revisto, um ritmo de vida insustentável. Muitas vezes acontece, não é? Há um padrão de pensamento super rígido sobre algo de eu tenho que corresponder às expectativas do meu chefe, mas eu nem sequer sei o que é que o meu chefe quer de mim, afinal. Não é? Expectativas para a própria pessoa, às vezes. Exatamente. E às vezes uma necessidade emocional que não foi respondida. Não é? Então a ansiedade não é a vilã de todo, e eu acho que eu queria mesmo deixar isto aqui vincado, claro. Porque eu sinto muito que as pessoas acham sempre que a ansiedade, agora estamos num mundo, tenho que parar de ser ansioso. Tenho que parar de ser ansioso. O que é isso? O que é isso? Parar de ser ansioso, não é? Simão, aqui para... Olha, é exatamente a mesma coisa. Eu fico feliz que a Diana já tenha feito muito do meu trabalho, porque eu queria deixar bem claro isso, que é, esta mensagem não também, é suposto eliminarmos a ansiedade. Eu acho que, eu diria até que a ansiedade é a razão pela qual nós os três estamos aqui hoje, porque se não houvesse esse sistema tão antigo no nosso sistema nervoso, provavelmente nós tínhamos morrido porque não estávamos preparados para lidar com as ameaças. Uma coisa que eu acho que é interessante também realçar é que o contrário da ansiedade, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, não é a calma, é a segurança. O sistema nervoso, eu uma vez vi uma definição muito interessante de eu acho que ele é um médico neurologista ou alguma coisa do género, chama-se Russell Kennedy, nos Estados Unidos, e ele diz uma coisa muito interessante, que é: a ansiedade é o sistema nervoso em alarme. E depois ele divide a palavra alarme por várias palavras, exatamente, como se fosse uma sigla, e ele diz que normalmente quando as pessoas têm muita ansiedade, quando ela se começa a tornar um problema, isso vem de lá atrás ter havido de abandonment, portanto abandono, depois ele diz o L é de loss, ou seja, perda, o outro A é de alguma coisa relacionada com... Por acaso não me estou a lembrar deste. Depois é rejeição e depois é amadurecer demasiado cedo, ou seja, mature too early. E depois eu acrescentei o E em português, que é estes todos. Portanto, se lá atrás passaste por todos estes sinais ou tiveste algumas situações deste caso, o teu sistema nervoso aprendeu que o mundo não é um lugar seguro. E então, para te proteger, ele pensa, ok, se o mundo não foi um lugar seguro até aqui,
daqui para a frente provavelmente não vai ser um lugar seguro, então fica muito mais ativo e está constantemente à procura de sinais que te dizem o mundo não é seguro para te proteger. Claro. Aquilo que nós queremos trabalhar, e tu leste aí na minha introdução que o meu curso se chama Menos Ansiedade Diária e não Elimina a Sua Ansiedade, porque o objetivo é nós acalmarmos o sistema e fazê-lo sentir que a maior parte do tempo ele está seguro, ou seja, sentir-nos menos ansiosos. Mas livre de mim ou livre da Diana, nós tirarmos a ansiedade de alguém, porque isso é perigoso, não é? Claro. A pessoa precisa da sua ansiedade. Agora, uma coisa que eu até gostava de perguntar à Diana, se ela se apercebe, eu tenho notado cada vez mais isto, não só nas consultas, mas também no meu curso. Eu sinto que a ansiedade torna-se mais problemática quando as pessoas não compreendem os sintomas e têm medo deles. Ou seja, é como se começam a sentir-se ansiosos, não percebem que são manifestações plenamente naturais do corpo e, como não se sabem também regular muitas vezes, acabam por começar a ter mais medo, e é assim que também chegamos aos ataques de pânico e coisas do género. E outras coisas. Exatamente. Por medo. Muito mais do que porque estou aqui e de repente acordei e estou a ter um ataque. Não, há um contributo que a pessoa faz, inconsciente, não é? Claro. Que vai nesse sentido e tem muito a ver com o medo dos sintomas e o não perceber os sintomas. Eu não sei se tu notas isto, mas quando as pessoas chegam em consulta e nós começamos a explicar um pouco mais o funcionamento e que a ansiedade, isto que estamos a tentar vincar, não é? Que a ansiedade não é um problema e que é um sistema perfeitamente saudável do nosso corpo, só precisa de ser bem regulado. As pessoas normalmente começam a sentir-se muito mais leves e muito mais capazes de regular a ansiedade, mesmo só depois de ouvirem esta explicação um bocadinho mais estruturada. Não sei se tu sentes isso. Sim, e para além disso, eu acho que, para além do medo, eu acho que quanto mais as pessoas evitam um sintoma, mais ele se intensifica, não é? Exato. E às vezes as pessoas tipo, ok, estou com as mãos suadas, ok, vou fingir que não está a acontecer, mas se calhar estou a ter um AVC. Pode ser que... Deixa-me ir ao ChatGPT porque pode estar a acontecer. Não vou porque o psicólogo disse que era para não ir, mas se calhar posso estar a ter, não é? E o SNS está como está, se calhar, não é? E as pessoas com o medo e com o tentar evitar um sintoma, em vez de lá estar... navegarem nas flutuações normais, acabam por fazer com que este sintoma se intensifique e lá está, a escala, como o Simão disse, não é? Agora, também é importante depois que as pessoas compreendam que os sintomas são só, como o Simão disse muito bem, um reflexo daquilo que está a acontecer cá dentro. Ok, vamos respirar fundo, vamos tentar perceber aquilo que eu disse há pouquinho, que é o que a ansiedade me quer dizer, o que é que está a acontecer. Não é? Eu não preciso de compreender a razão por si só, mas preciso de tentar, pelo menos, ter as ferramentas práticas, e isso em terapia acaba por acontecer e ser dado, digamos assim, as ferramentas para eu conseguir gerir esta intensidade do que estou a sentir. Agora, também depois há aquela questão que certeza também sentes nas tuas consultas, que é a pessoa dizer, não, mas respirar fundo, isso não me faz nada. Não é? Claro. E mesmo com uma explicação mais científica da coisa, não é? A pessoa tipo, isso não faz nada, eu preciso aqui de um Xanax, não é? Ou de uma coisa do género. Exatamente, porque também estamos numa sociedade em que não nos permitimos sentir nada. Assim como não podemos ter emoções negativas, não podemos sentir o efeito das emoções, mesmo que essa seja a ansiedade. E lá está, a explicação do Simão faz muito sentido, a questão do alarme, não é? Mas a verdade é que as pessoas nem querem saber, as pessoas querem um resultado, querem, como eu costumo dizer, um comprimido mágico que faça desaparecer no estalar de dedos tudo o que elas estão a sentir. E até, de certeza que também te acontece em consulta, as pessoas dizerem assim, eu nunca mais quero sentir isto. E eu brinco um bocadinho a dizer assim, isso não é possível. Porque deixa-me já dizer que não. Exatamente. Porque vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer. Exatamente. E as pessoas querem muito uma solução rápida, não é? Exato. E a Diana puxou aqui a questão da respiração e eu tenho que meter logo, porque é uma área que me diz muito. E é muito curioso, porque na questão dos sintomas, muitas vezes, portanto, a respiração é o acesso mais rápido que nós temos ao sistema nervoso. E, portanto, é muito curioso que muitos dos sintomas são explicados muito pela forma como nós estamos a respirar. E é muito curioso porque as pessoas ficam muito frustradas, porque muitas vezes vão para o hospital porque acham que estão a ter um ataque de coração, que eu percebo o receio, não é? Sim. Mas às tantas já aconteceu 10 vezes e tu continuas a não perceber que isso não é um ataque de coração e que os sintomas são sempre muito parecidos.
E as pessoas ficam um bocado frustradas de chegar lá e não tinha nada, deram um saco para eu respirar. E o que é que isto me vai fazer? Mas a questão é, desde formigueiros nas mãos, até náuseas e uma sensação de estou quase a desmaiar, até um coração super acelerado, tudo isto é completamente explicado pela química da respiração. Ou seja, se eu estou a respirar muito rápido e muito superficialmente, eu estou a expelir muito dióxido de carbono, que nós provavelmente todos na escola aprendemos que não é muito bom porque o que nós queremos é oxigênio, mas na verdade o nosso corpo precisa de níveis equilibrados de dióxido de carbono, que é para fazer as trocas gasosas do oxigênio do sangue para as células, que é onde nós queremos. Então o que acontece é, quando nós deitamos demasiado dióxido de carbono fora, o oxigênio não chega às células. Então começa a sair das extremidades para se concentrar nas zonas onde é importante, que é coração, pulmões, idealmente cérebro, mas muitas vezes para a cabeça também começa a deixar de ir. Então as pessoas começam-se a sentir zonzas e continuam a respirar mais rápido e pior, e há mais sintomas que as assustam. E quando as pessoas começam a perceber, e é por isso que a Diana estava a dizer a questão de as pessoas, pois, mas eu não quero estar aqui a respirar, que isso não me faz nada. Não. Se tu estiveres aí a respirar como deve ser e a compreender que este é um mecanismo e aceitares o desconforto dos sintomas, que é perfeitamente normal, ninguém te vai tirar, é isso que te devagarinho tu começas a conseguir-te regular. E a partir do momento em que tu te regulas a primeira vez, tu começas a saber que tens essa capacidade, e é por isso que obviamente a parte da medicação não é tanto a minha área, ou não é a minha área de todo, mas às vezes o que eu noto é que, e não sei se tu sentes isto, as pessoas agarram-se muito à medicação, não quer dizer que ela não tenha espaço em alguns casos, mas às vezes agarram-se muito à medicação e começam a acreditar que só a medicação é que os ajuda a regular e que eles não têm essa capacidade. Então começa a ficar uma âncora. Estou ansioso, tenho que me medicar. Então, e não pode ser. E eu lembro-me de, ainda a semana passada, uma pessoa em consulta dizia-me que foi eu penso que era uma naturopata que lhe falou de uns suplementos. Ok, acho que até aqui tudo bem, não há problema nenhum. Mas a naturopata disse uma coisa que eu para mim fiquei tipo... que ela disse, que é exatamente a mesma questão que os ansiolíticos. Ela disse-lhe assim, tu começas a sentir um bocadinho de ansiedade, tu tomas isto. Qualquer coisa que começas a sentir, tu tomas isto. Eu, como assim? Uma coisa é ela dizer, de manhã, podes tomar isto todas as manhãs para andar mais regulado. Ok, boa, não há problema nenhum. Agora, se tu começares a ancorar este estímulo de estou-me a sentir ansioso e desconfortável, tenho que tomar isto, e aí regulas-te, depois entra o efeito placebo também, estás a condicionar e a pessoa começa a deixar de acreditar, eu não me consigo regular, ou é um ansiolítico, ou é um suplemento, ou é alguma coisa. E se eu não tiver aquilo, eu não vou conseguir. Exatamente. E há um dia que não tem aquilo, ataque de pânico pela certa, ou algo que pareça um ataque de coração, hospital, e dão-lhe um saco. Deixa-me só complementar uma coisa muito interessante, que é muitas vezes as pessoas experimentam a respiração diafragmática uma vez quando estão ansiosas e, ok, eu fiz 2 vezes 2 respirações lentas, já não dá, não é? E eu costumo sempre brincar que é, temos que treinar quando estamos bem, não é em crise que vai funcionar. Se nós estamos no sistema de alarme, onde é que o nosso cérebro, coitadinho, que está em sofrimento no momento, não é? Porque está a captar um perigo iminente, onde é que ele se vai lembrar do que o terapeuta ou o psicólogo lhe disse há 15 dias, não é? Claro. Portanto, quando um terapeuta, um psicólogo ou alguém em quem vocês confiem vos dá algum tipo de técnica, tentem pelo menos experimentar, que eu costumo dizer, durante 1 mês. Se não der, ok, passamos para outra, mas tentem quando não estão em crise, para quando estiverem em crise, efetivamente perceberem se realmente funcionam ou não. Idealmente, é não ter crises, não é? Para testar, mas pronto. Exato. Bom, vamos então avançar aqui para o próximo tema. É um conceito que já, mais ou menos, damos aqui uns lives nele. É uma outra questão também muito importante, absolutamente essencial, quando falamos de saúde mental, que é uma outra condição, por assim dizer, que é a questão da depressão. Também afeta imensa gente de uma forma bastante vincada, sobretudo na geração atual, que é uma geração que tem algumas dificuldades em lidar com questões de saúde mental e que, tal como a ansiedade, mas acho que no caso da depressão ainda mais, existe, pelo menos daquilo que é a minha perspectiva, ainda existe um certo estigma, um certo preconceito da sociedade com a questão da depressão, de acharem que as pessoas com depressão são malucas, ou são preguiçosas, exato. Ainda existe um certo, diria que menos nas últimas décadas este preconceito tem vindo a acabar, mas ainda existe, ainda é uma questão aqui um bocado
fraturante relativamente a este conceito. Simão, agora vou começar contigo. Daquilo que é a tua experiência, aquilo que do teu trabalho podes acrescentar aqui a este tema relativo a este conceito, quais é que dirias que, daquilo que tu vês, poderão ser alguns dos principais sinais ou indicadores desta condição, e como é que esta questão que eu estava agora a comentar, deste estigma, deste preconceito da sociedade, poderá afetar a forma como as pessoas lidam com esta questão, ou como é que quem trabalha na área de saúde mental tem de fazer a abordagem também, como é que isso afeta a questão da depressão? Olha, esta área é uma área que não é tanto a minha área de atuação, ou seja, quando há casos de depressão, e são acompanhados pelos psicólogos na minha clínica, mas daquilo que eu sei, muitas vezes a depressão tem a ver com sinais como começar a ter falta de apetite, ter um discurso interno constantemente muito negativo e muito repetitivo, aquela voz assim no interior. uma voz, mas em espiral, portanto em espiral e super negativo, e às vezes até uma velocidade super intensa, que é uma coisa muito interessante, porque esse esforço cognitivo constante depois acaba por também influenciar aquilo que é a energia que há disponível no corpo, não é? Então é curioso, porque é quase como se uma mente que está super hiperativa impede o corpo de estar bem e de ter energia, não é? E depois é isso, as pessoas sentem falta de energia, sentem muita dificuldade em ter prazer a fazer coisas que antes gostavam de fazer, portanto, depois começa uma coisa que se nota muito e que é mesmo muito comum, é as pessoas começam a notar que tudo o que é rotinas vai dar uma volta enorme e vai desaparecendo, portanto as pessoas começam a deixar, e eu noto isto, ou seja, lá está, não acompanho casos de depressão profunda, mas noto isto quando as pessoas estão a começar ali a entrar num lugar onde estão-se a começar a desleixar, e eu pergunto sempre, banho, lavar dentes, sono, como é que está isto? Porque aí são os primeiros sinais, quando a pessoa começa, hoje já não lavei os dentes, amanhã já não tomei banho. E que parece uma coisa estranha e demasiado simples, mas a resposta é sempre, pois, não está a acontecer. E depois, alimentação e tudo mais, vai tudo. A partir exatamente, daí, vai tudo. Então eu acho que é importante as pessoas estarem atentas a isto, porque se apanharem isso numa fase inicial, quando começarem a recuperar os básicos e a adressar as questões que estão a causar isso, conseguem não entrar nesse buraco escuro. Agora, relativamente à tua questão sobre o que dizias de o estigma muitas vezes associado a isto, sim, as pessoas, é muito difícil perceber às pessoas que, especialmente aquelas pessoas que não aceitam que existem maus dias, é muito difícil para elas perceber que aquela pessoa hoje acordou e não consegue quase sair da cama ou não tem força para fazer nada, e então é aqui um bocadinho difícil às vezes a sociedade apoiar essas pessoas. Ter a empatia necessária para... Exatamente, mas acho que o que está aqui a acontecer hoje, por exemplo, ou o que se vê nas redes sociais, porque a gente fala muito das redes sociais num mau sentido muitas vezes, mas também tem muito este bom lado de expressar aquilo que são sintomas, dar informação útil, outra às vezes nem tanto, mas muitas vezes informação útil que normaliza, porque as pessoas conseguem partilhar mais da sua experiência e nós começamos a sentir, aqui em minha casa ninguém me compreende, mas lá fora no mundo há várias pessoas a dizer que também estão a passar pelo mesmo. Isso foi uma das coisas que eu mais notei quando eu comecei a fazer conteúdo nas redes sociais, foi as pessoas a comentar, acho que estou a passar por isso, seja o que for, e nem sabia. E de repente uma data de pessoas a dizer, eu também senti isso, eu também senti isso. Eu acho que isso é ótimo para as pessoas darem aquele passo de pedir ajuda e ir quebrando o estigma pouco e pouco. Claro. Diana. Eu concordo com o que o Simão disse, mas para mim existe uma questão adicional fraturante, que é o sentimento de inutilidade. Eu não sirvo para nada, o sentimento de não pertença. Eu não pertenço a lado nenhum porque eu sou diferente de todos os outros, não é? Eu não tenho energia para sair da cama, para lavar os dentes, para tomar banho, para me alimentar. Os outros todos têm. E os outros todos têm, e os outros parecem sempre felizes, e aí é a parte sombria, digamos assim, das redes sociais, muitas vezes, não é? Portanto, temos aqui este contraponto. Agora, este sentimento de não pertença e de inutilidade, muitas vezes faz com que as pessoas não se sintam aceites, compreendidas, e faz com que elas vivam para uma aparência de uma normalidade. Está tudo bem, eu estou ok. Quando por dentro estão completamente desestruturadas, não é? Então isso é verdadeiramente assustador. E eu acho que a depressão não tem, infelizmente, como outras condições médicas, um exame que aponte diretamente para ele,
não é? E daí os sintomas serem muito mais silenciosos e muitas vezes desvalorizados. Não vou repetir os sintomas todos que o Simão acabou de dizer, mas é importante nós também falarmos cada vez mais da depressão como algo natural. Se nós não nos culparíamos nunca por termos uma infecção urinária, por termos uma gastroenterite, seja o que for, então vamos nos culpar porque temos de pedir ajuda emocional, não é? E muitas vezes este estigma está mesmo aí, em que eu peço ajuda, porque já percebi no vídeo do Simão, no vídeo da Diana, que há mais gente como eu, mas eu não conto a ninguém e eu não partilho com ninguém de que estou a passar isto, de que estou nesta fase. Depois também é importante só ressalvar aqui um ponto que é, quando eu estou com depressão, eu vejo, lá está, o mundo mais uma vez pintado de escuro, cinzento, não é? E quando as pessoas me dizem, quando eu partilho e as pessoas à minha volta me dizem, mas tu não tens razões para estar assim, há pessoas com problemas piores que tu, mesmo com uma boa intenção, isso só perpetua a tal máscara social de está tudo bem, eu não posso partilhar com ninguém. Sim, é exatamente isso. E as pessoas às vezes sentem-se culpadas porque... Eu devia estar feliz. Exatamente. Vamos imaginar uma pessoa que tem dinheiro, tem filhos, tem casa, tem trabalho, tem comida, tem tudo para estar feliz e não estou... aquela palavra que às vezes acaba por estragar um bocado o nosso dia-a-dia quando usada no contexto errado é e não estou grato por ter isto tudo. Sou tão e sinto-me culpado, não é? Sinto-me culpado porque raio é que eu estou assim, se me sinto tão mal e se tenho não sei o quê. Casa, família. Se tenho tudo para estar bem, exatamente. E é isso, depois as pessoas dizerem isso, perpetua completamente esse estigma. Ok. E com este tema aqui também discutido e resumido, vamos explorar aqui mais uma outra e a última destes problemas, destas condições relacionadas com saúde mental, que também é extremamente comum na geração atual. Também é um tópico com a sua gravidade e com a sua relevância naquilo que é o estado da saúde mental, sobretudo na geração mais nova, que é a questão do burnout. Hoje em dia vivemos numa sociedade que cada vez mais, por diversos motivos sociais, culturais, históricos, etc., parece que a nível tanto académico como profissional o ambiente é cada vez mais exigente para toda a gente. Vivemos num mundo cada vez mais exigente a nível de várias coisas. Trabalho, estudos, relações. Parece que o mundo precisa que sejamos muito e que tenhamos muito para dar aos outros. E isto traz suas consequências. Uma delas, em alguns casos e algumas situações, se traduz por aquilo que acaba por ser conhecido como síndrome de burnout. Diana, vou agora começar contigo. Para explorarmos aqui este tópico, aquilo que gostaria a forma como eu gostava de pegar nesta questão seria explicar aqui em termos assim um bocadinho mais básicos, só mesmo para contextualizar de uma forma mais simples, como é que se desenvolve esta questão do síndrome de burnout ao longo do tempo e quais é que dirias que são os sintomas, de volta àquela questão, os primeiros sinais mais importantes que caracterizam uma pessoa que está a entrar ou que está já em síndrome de burnout, pronto, de que forma é que de uma forma geral ele consegue impactar a saúde mental de uma pessoa. Ok, então muitas vezes o burnout é visto como apenas e só stress a mais, quando na verdade não é isso, ou seja, é o stress associado a um desgaste constante de uma atividade desafiante. O início, ou seja, toda a evolução é um bocadinho insidiosa, porque começa por uma dedicação total ao trabalho, não é? Ao dar tudo, ao 200%, sem medida. Não é? E rapidamente se instalam os primeiros sintomas, a fadiga constante, a falta de atenção, a falta de foco, o distanciamento emocional, o isolamento, ou seja, sintomas até bastante compatíveis com a depressão. E a partir daí é quando a pessoa começa a perceber que um fim de semana já não basta, um fim de semana de descanso já não basta. Para descansar. Não é? E aqui o grande problema do burnout é que a pessoa perde um bocadinho da sua identidade, porque a pessoa acaba por começar a deixar de se reconhecer nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos padrões de comportamento que vai tendo com ele, com o trabalho e com os outros, porque está permanentemente numa espiral
negativa de si própria, que é eu não sou capaz, eu estou a tentar dar tudo e eu já não tenho a mesma produtividade no trabalho como tinha, não é? Eu já não consigo estar à altura daquilo que esperam de mim. E isto tem um impacto profundo ao nível da autoestima e também do propósito de vida. Então é importante também vermos o burnout aqui de uma forma de responsabilidade social de cada um de nós a nível individual, mas também coletivo, porque estamos numa sociedade em que o dar tudo, estar sempre ocupado, nunca ter horários para almoçar, jantar, para estar com os amigos, é bom, porque é sinal de sucesso. Olha, aquela pessoa trabalha muito, não é? Sim. É sinal de sucesso. E temos de desmistificar isto, porque parece que o cansaço é uma medalha de mérito, não é? Sim, eu tenho mérito porque eu não estou aqui... Porque eu estou sempre a fazer alguma coisa. Exatamente, portanto, cabe-nos também a nós ter aqui um bocadinho esta sensibilidade de olhar para o outro e dizer, olha, estou a sentir que estás mais distante de mim, o que é que se está a passar, está tudo bem no trabalho. Também irmos, como eu costumo dizer, apanhando na esquina aquela que são as nossas pessoas, não é? Para perceber onde é que elas eventualmente se estão a perder sem se aperceberem, porque muitas vezes é sem se aperceber, não é? É porque o desempenho, a produtividade são tidas como só vais ter sucesso se deres 100%, 200%, e depois chega ao ponto em que 200% não chega, não é? E é isso. Ok. Exatamente. Eu gosto sempre de olhar também à luz do sistema nervoso, que é, o nosso sistema nervoso está preparado para ter picos de stress, né? E depois voltar à sua origem e idealmente estar, exatamente, ao nível basal, e idealmente estar a maior parte do tempo no seu nível calmo. O problema é quando o seu nível normal começa a ser estou sempre em stress, né? E durante algum tempo é possível, mas depois quando, e normalmente, eu acho que, não sei se tu notas isto, mas normalmente é quando a pessoa pela primeira vez, durante muito tempo teve sempre a trabalhar e pela primeira vez tem ali uma pausa, normalmente a pessoa cai. Porque é como se o corpo já nem reconhecesse aquilo. E então o que é que acontece? É quase como um fósforo, né? O fósforo está a arder e durante algum tempo aguenta-se, está ali, está sempre a queimar, depois há um dia que adeus, e acaba a bateria. Então o sistema aí já não precisa só, lá está, de um fim de semana, precisa de começar a haver um trabalho novo de se reconstruir no seu nível seguro e trazer o nível basal cá para baixo novamente, porque durante muito tempo esteve lá em cima e é como se o sistema esgotou aquilo que são os seus recursos energéticos. Eu até gostava de te perguntar, tu notas... Eu não sei se isto é uma verdade, ok? É uma percepção minha e gostava de ver a tua. Tu notas que as pessoas que têm mais dificuldade em colocar limites porque tendem a ser mais agradadoras têm mais tendência para cair em burnout? Eu noto isto chamado porque... people pleaser, não é? Exatamente, o people pleaser. Porque eu noto isto, por exemplo, em pessoas que lá está, dizem, não, mas para eu ser boa ou para eu ser bom, eu tenho que ser o melhor nisto. E para ser o melhor nisto, eu tenho que dar os tais 200%. E aquilo que as pessoas não entendem, que é muito curioso, é quando tu estás a dar os 200%, estás a gastar todos os recursos e a atenção, o foco, tudo isso começa a deixar de funcionar. Portanto, as funções executivas do cérebro, chapéu, e tu dás ainda mais porque cada vez estás a dar menos, apesar de continuares a dar o mesmo. Exato. E não percebes que isso é pior do que se parares um fim de semana ou se parares alguns dias e fores metendo limites para depois voltares com energia. Então, esta é uma percepção minha, mas eu queria perceber se tu notas mais algum tipo de padrões ou se sentes que também é mais este grupo de pessoas que são mais people pleasers e têm medo de dizer que é para hoje não, a partir de agora tem que parar. Dizer não. Exatamente, a capacidade de dizer não. Acho que pessoas que têm uma dificuldade em se gerir emocionalmente, de forma geral, acaba por estar mais propensas ao desenvolvimento de burnout, mas acima de tudo não tanto a colocar limites externos, mas a colocar um limite interno de não, nem pensar, eu quero ir trabalhar ao sábado ou ao domingo, mas nem pensar eu não posso porque, quer dizer, não pode acontecer, não é? E muitas vezes também existe aqui uma vulnerabilidade a nível social, daquilo que a pessoa se nutre, em que as pessoas já leva quase como dado adquirido o facto de tenho os meus pais, os meus avós, eles não se importam que eu hoje não vá jantar, eles não se importam. Entretanto, passam meses. Exatamente. E eu gostei muito do teu exemplo do fósforo, porque
a mim o que acaba por chegar sempre à consulta é mesmo, a pessoa já não tem fósforo, já acabou a caixa e a pessoa continua ali a arder, a querer arder, não é? Porque eu ainda tenho fósforos e uma pessoa diz, olha, calma, já não existem. Já não existe qualquer tipo de recurso. E aí depois trata-se de, com cuidado e de forma personalizada, fazer com que a pessoa se resgate a si própria aos recursos internos que ela acha que já não tem e efetivamente estão não é? Ali muito, muito baixinhos, mas para ela também ver e modificar aqui um bocadinho a percepção que ela tem acerca de si própria, acerca do mundo, mas acima de tudo acerca do trabalho. E pegando na tua pergunta, Simão, é importante também percebermos que existem muitos locais de trabalho tóxicos, em que a exigência é o prato do dia, em que tens que entregar o relatório para daqui a 1 hora, não é? Porque senão não vais ser promovido e isso também acaba por... A competitividade também no trabalho também tem um papel. A competitividade também, completamente. Mas lá está, todos estes fatores existem em todas as profissões. Cabe-nos a nós saber gerir-nos a nós emocionalmente, mas também termos a tal inteligência emocional para percebermos que, não, calma, primeiro estou eu e o trabalho é apenas uma alavanca para a vida. A minha vida não é o trabalho, não é? Eu gostei muito da forma como tu complementaste, porque é a questão do meter limites externos, que muitas vezes é o próprio ambiente que encoraja esse nunca parar, mas também é o meter limites internos, como tu disseste bem, porque aquilo que eu noto muitas vezes com as pessoas em consulta é há uma desconexão gigante entre aquilo que é a sua cabeça e o seu corpo. Sim. Então as pessoas muitas vezes nem sequer conseguem perceber, é quase um dia acordam e estão em burnout. Elas nem perceberam o caminho que fizeram para lá chegar, os sinais que foram aparecendo porque não se sentem, nunca pararam para dizer, ok, o que é isto? Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? Eu lembro-me de ter feito uma masterclass sobre ansiedade e lembro-me de dar um exercício muito simples de respiração diafragmática e ver um comentário assim na lateral a dizer assim, eu nem sequer sabia que dava para respirar para a barriga. E então é este nível de desconexão que as pessoas muitas vezes têm e que as impede de parar e perguntar de que é que eu preciso. Sim. É um dos exercícios que eu faço mais em consulta, é colocar as pessoas num lugar em que todos os dias se começam a perguntar o que é que eu sinto e de que é que eu preciso. Para começarem a ter este lugar de adulto, não é? Que no fundo é isto que um pai ou uma mãe em princípio faz a um filho, que é deixa-me ver como é que ele está e de que é que ele precisa e dar-lhe isso. Pois. Quando nós nos tornamos adultos, muitas vezes nós não paramos para fazer isso a nós próprios e quando damos por nós, já nem sabemos do que é que precisamos porque estamos despedaçados. Exatamente. Então é o parar, de que é que eu preciso, como é que eu me sinto e o que é que eu posso fazer para me revitalizar e quais são os limites que eu tenho que pôr, externos e internos, para me manter regulado. Ok. Vamos agora pegar neste que será o último tópico deste capítulo e que vai ser usado para fazermos aqui a ponte para aquilo que vai ser o contexto e o âmbito do próximo capítulo, mais vocacionado para a parte terapêutica, estratégias, soluções, etc. E, Simão, vou começar contigo. Será precisamente darmos aqui uma introdução sobre esta questão, na tua opinião, da tua experiência, qual é a importância de realmente desmistificarmos que quem procura a ajuda de um psicólogo não é maluco? Não é maluco, sim. Há cerca de um mês convidei uma pessoa para o meu podcast e estávamos a falar de inteligência emocional e tocámos aí nesse tema precisamente da terapia e ele disse uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer e que agora vou usar sempre, que é problemas toda a gente tem, quem vai fazer terapia é quem quer resolvê-los. Eu acho que isso é espetacular, verdade. Porque é uma coisa que eu acho que é uma mensagem que deve ficar cada vez mais vincada para as pessoas começarem a ter percepção disso. E acho que, quando tu perguntas qual é a importância de nós começarmos a desmistificar esta questão, olha, é o começar a reduzir o impacto e a intensidade e a regularidade com que todos os problemas que acabámos de falar agora, sim, né? Ansiedade, depressão, burnout, continuam a acontecer na nossa sociedade e muitas vezes não precisavam de chegar aí, não precisavam de chegar a tanto se a pessoa tivesse procurado ajuda mais cedo. Né? E acho que temos que tocar sempre aqui, né? Pode começar muito com um trabalho feito nas escolas onde há disciplinas onde deveria haver disciplinas de inteligência emocional e eu chamem-me otimista, mas eu acho que cada vez mais estamos a caminhar nesse sentido. Eu acredito mesmo que os próximos anos vão ser cada vez mais à volta deste tema, porque lá está, vê-se cada vez mais disto, está-se cada vez mais a normalizar e acho que as próprias
Eu não sei, eu não gosto muito de generalizar, mas eu sinto que as gerações um bocado mais velhas têm um bocado mais este estigma, porque lá está, antes ainda por cima, a saúde mental era muito mais voltada para psiquiatra e pronto, medicação. Lá está, pronto, portanto era tudo visto como, se vais ao médico é porque tens uma condição super severa. E as pessoas não conseguem perceber que há camadas e que há uma zona cinzenta, ou até uma zona de prevenção, né? Que é a parte do desenvolvimento pessoal, que também entra aqui em jogo. Então acho que desmistificar aqui essa parte é porque queremos que essas questões comecem a deixar de acontecer, ou acontecer com muito menos frequência, e que se resolvam muito mais rápido e mais cedo possível. Claro. Acho que é por aí. Ok. Yeah. Na minha prática clínica eu acabo por ter aqui uma sensação diferente de que o estigma não está tanto na sociedade, está dentro de cada uma das pessoas que acaba por ter de procurar. E às vezes o estigma não é com o psicólogo do será que estou maluco, será que não, não é? Pegando nas tuas palavras, Manuel, eu acho que é mais a questão do eu tenho espaço, neste espaço terapêutico, será que é necessário eu vir? Então eu vou testar, deixa ver o que é que a pessoa diz. E eu recebo muitas vezes em consulta, as pessoas na primeira consulta dizem muito que é tipo, eu não sei o que dizer, ou não sei muito bem o que é que eu tenho, o que é que estou aqui a fazer. Vim ver como é que isto é. Exatamente, e pegando no que o Simão disse, é verdade que é a partir do momento em que existe uma necessidade, que a pessoa sente uma necessidade de que algo não está bem, lá está, por esta boa gestão emocional e aqui uma boa autoperceção emocional, a pessoa procura e deve fazer. Eu costumo dizer que a terapia é para todos aqueles que sintam que precisam dela, e não existem temas certos ou temas errados ou temas que sejam mais necessários ou menos necessários. A partir do momento em que a pessoa necessita, é o que é. Agora, acho que o mais importante da terapia é que as pessoas acabam muitas vezes até por ir e ficar, às vezes não é tanto pela questão que a leva lá, mas é pela escuta. Vivemos numa sociedade onde não se escuta. E na terapia existe um momento em que a pessoa está ali, ou seja, a atenção é totalmente voltada para a pessoa. E muitas vezes só a pessoa dizer em voz alta tudo aquilo que pensa, sente e nunca partilhou é transformador. E eu acho que é exatamente, às vezes, esse o estigma no pré-terapia, não é? De eu não sei o que é que vou lá fazer, não sei o que é que vou dizer, porque se calhar. E é tanta gente que me diz, certeza, Simão, que te dizem a ti que é a doutora deve achar que eu sou ridícula. Sim, sempre, é? sempre. E deve nós a pensar, eu penso isso todos os dias, né? E nós a pensar, também me acontece. Exato, exatamente, sim. E aliás, é muito giro, e gostava de perceber a tua opinião, Simão, que é, eu transformo-me com eles na terapia, não é? E eles ao fazerem terapia e ao ver a forma como eles evoluem, eu funciono em espelho, porque todos funcionamos em espelho, não é? E é transformador também para nós terapeutas, psicólogos e todos nós que trabalhamos nesta área. À medida que tu foste falando, eu fui-me lembrando de histórias e casos e tu estavas a dizer aí a questão de as pessoas quando vêm à terapia escutam-se, né? Sentem-se escutadas, mas também se escutam. Exatamente. Eu lembro-me de ter uma pessoa há pouco tempo em consulta a partilhar-me, já estamos a fazer um processo há cerca de 1 ano e pouco, e a pessoa agora fez um shift interessante, uma mudança interessante num padrão que tinha nas relações. E eu gosto sempre de perguntar, qual é que foi o mecanismo que mudou? Porque as pessoas depois começam com coisas do género, pois, olha, foi por causa da terapia, quero-te agradecer muito, ou o que seja. E eu gosto sempre de perguntar, mas o que é que aconteceu internamente? A terapia pode ter proporcionado isso ou ajudado, mas o que é que aconteceu internamente? E esta pessoa disse-me uma coisa muito curiosa que foi, eu comecei a pensar nas sessões todas que nós já tivemos, e dei por mim, e em metade delas falei sempre do mesmo. Eu percebi que estava na altura de mudar. Ou seja, teve de haver aquele contexto que lhe permitiu... Exatamente. E isso ensinou-me muito sobre... quando nós nos escutamos, porque é isso, às vezes nós vamos para lá aprender a escutar-nos e eu próprio fico... Eu devia me escutar mais. E depois tenho outro caso também, pela questão que tu disseste e que levantaste muito bem, que eu acho que não tinha pensado nunca nisso dessa forma. Mas as pessoas, muitas vezes, lá está, não é só a sociedade. Nós ouvimos muito isso do... a sociedade acha que quem vai à terapia é maluco. Mas, de facto, é verdade. Muitas vezes isso começa internamente e as pessoas pensarem... Eu não preciso de terapia, E eu tenho outra paciente que há pouco tempo partilhava comigo, que também estamos a fazer um processo há cerca de 1 ano e meio. E ela fez
grandes progressos em termos de começar a ter limites nas suas relações, em termos de começar a escutar, saber o que é que precisa, saber regular-se, o seu discurso interno está muito melhor, ela sente-se muito mais confiante. Coisas que dá mesmo gosto de ver a pessoa a progredir. E ela há pouco tempo abriu-se e disse, olha, eu comecei a ver os teus vídeos no TikTok e na altura pensei, eu não preciso nada de terapia. E havia ali, de facto, muitas questões que... E ela disse que houve uma amiga dela que disse, vai fazer, tu precisas, eu estou-te a dizer, sou tua amiga, os amigos podem ouvir, mas tu precisas de fazer terapia. E esta pessoa estava a dizer, primeiras sessões também não... Foi tipo, pronto, ok, não sei o quê. Mas quando ela começou a ver, espera aí, de facto há aqui questões que eu não sabia que tinha e que estão a bloquear-me a vida em muitos níveis. Sim. E que eu não sabia que isso estava a prejudicar-me tanto e que era o motivo pelo qual eu me sentia tão mal comigo mesmo. E quando as pessoas fazem, lá está, essa alteração e esta mudança de perspectiva, para nós é uma sensação de crescimento imenso. Até mesmo porque, eu não sei se tu sentes isto, mas o nosso lugar de terapeutas, o vosso lugar de psicólogos, eu acho que também é muito um lugar do... Eu tenho uma frase que antes de cada consulta, especialmente nas consultas que são mais desafiantes, eu penso sempre nesta frase que é: não faço ideia onde vamos, mas eu vou com esta pessoa. Porque é entrar num desconhecido e perceber onde é que vamos, porque estamos a ajudar a pessoa a conhecer partes de si que ela não conhece e também ir com este lugar de humildade, porque nós também não conhecemos esta pessoa. Esta pessoa vive consigo há 20, 30 anos. E eu chego, ouvia 2 horas e eu já sei o que é que tu tens, o que é que tu precisas, como é que tu resolves. Isso não existe. Então, todos os dias é compreender melhor como é que as pessoas funcionam. E ao compreender como é que os outros funcionam e o que é que os outros precisam para viver uma vida mais feliz, também compreendemos o que é que nós somos, o que é que nós precisamos e como é que podemos viver uma vida mais feliz. É aquela questão do mergulho orientado, não é? Eu costumo muito dizer de vamos mergulhar. Exatamente. E é um mergulho orientado da pessoa, não é? E é muito interessante, só para complementar o Simão, que muitas vezes a pessoa vem com sintomas muito claros de ansiedade, problemas de comunicação na relação, e ao longo das sessões percebemos que afinal não era nada disso e que temos uma história passada, temos uma ferida que não foi olhada, temos uma necessidade emocional que não foi percebida. E eu acho que a terapia pode ser uma grande aliada, mesmo para as pessoas que acham que ok, não preciso nada disso, não é? Para quê? Para elas perceberem que nós somos um todo, lá está, estamos em constante evolução. Então, como é óbvio, eu preciso de terapia, o Simão precisa de terapia, tu precisas de terapia, todos nós, na verdade, precisamos, mas não de uma forma... muitas vezes que agora na sociedade infelizmente também se faz, que é estamos a vender terapia, não é nesse sentido, é no sentido de uma autodescoberta, de vamos perceber melhor de onde é que vem, porque é que eu fico tão ansioso quando vou a um shopping. Eu não tenho crise de ansiedade, mas quando vou a um shopping sinto aquela sensação de aperto no peito, há ali qualquer coisa. Só descobrir, não é no sentido de vamos todos fazer terapia durante 5 anos. Também não sou nada apologista disso, não é? Mas no sentido de uma autodescoberta guiada, de um mergulho orientado, como eu costumo dizer, acho que é positivo para todos. É muito bom tu dizeres isso, quase os sintomas mascararem problemas mais profundos. Eu costumo dizer que é: se tu achas que tens um problema de procrastinação, vai fazer terapia, porque nunca é procrastinação. Exatamente. Quando a pessoa chega à consulta e me diz algo do género, não estou a conseguir organizar o meu calendário, não estou a conseguir ser produtivo, preciso de mais disciplina. Nunca é isso. Sim, nunca. Há sempre muito mais coisas a falar. Eu digo isso em relação ao perfeccionismo, porque a pessoa diz assim, porque eu sou muito perfeccionista. Não. É inseguro, que é diferente. Que é, um inseguro tem a necessidade de controlar, não é? Controlar tudo. Daí o perfeccionismo, para diminuir ou minimizar o risco de falha. Portanto, tem aqui que ver com outro tipo de histórias, como se costuma dizer, não é? Portanto, é muito interessante, mais no sentido de vamos nos descobrir como se fôssemos cientistas de nós próprios, não é? Tentar perceber, tipo, ok, isto com isto dá aquilo, é isso? Ok, já percebi. E agora, eu acho que isto é importante referir, e certeza que o Simão também sente isso nos seus atendimentos, que é... as pessoas cada vez mais chegam com medo de partilhar coisas da infância, da família e dos pais, porque têm uma sensação de que vão sair dali com o peso de que a culpa é dos meus pais. E existe muito esta necessidade de proteção dos pais e da família, como é óbvio, ok?
E eu acho que nós não estamos, eu costumo dizer pelo menos isso que é, nós não estamos à procura de culpados, até porque ninguém é culpado de nada, não é? Mas sinto muitas vezes que as pessoas têm essa dificuldade de abrir essa porta porque acham que, pois, o psicólogo vai dizer que a culpa é dos meus pais. Sim. Quando na verdade a culpa é sempre da pessoa, não é dos pais. Exatamente, a responsabilidade está sempre aí. Eu gosto sempre de fazer acho que há os dois lados, que é, eu gosto sempre de dizer assim, primeiro, porque quando a pessoa fica um bocado defensiva quando tocamos nos pais, lá está, porque muitas vezes até há o problema que é a pessoa idealiza os pais a um nível imenso e mete-os num pedestal que depois, coitados, eles também não conseguem viver a esse nível, não é? Eu gosto sempre de fazer aqui um misto, que é, tranquilo, nós vamos sempre partir do pressuposto, a não ser em casos muito extremos, que os pais fizeram o melhor que podiam e que querem o teu melhor. Claro. Mas também fizeram a asneira. Claro. E bora, são pessoas, são seres humanos. Exatamente, vamos assumir isso, que é para tu poderes começar a validar as coisas que tu sentes aí dentro e poderes começar também a relacionar-te com eles, não de uma perspectiva de o pedestal, mas de uma perspectiva de pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, mãe e pai, o que seja. Portanto, um bocado por aí faz todo o sentido que estás a dizer, sem dúvida. Encerramos aqui o capítulo 1 e avançamos desde já e, portanto, vamos então dar início ao capítulo 2. Mente em equilíbrio, estratégias e soluções. Tal como fiz com o capítulo anterior, vou aqui dar um contexto do que vamos falar, dos tópicos que vamos abordar neste capítulo, com a seguinte citação. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Ambos são necessários para o nosso bem-estar. Oprah Winfrey. Este primeiro tópico que eu gostaria de falar sobre no âmbito do segundo capítulo é basicamente um comentário adicional, porque nós de certa forma já acabámos por responder a este primeiro tópico, que é precisamente focado naquilo que é o processo terapêutico ou o processo de acompanhamento psicológico. Acho que quando nós falamos daquilo que são as soluções, as estratégias e aquilo que acaba muitas vezes por se traduzir naquilo que as pessoas realmente precisam no âmbito de conseguirem lidar ou resolver ou serem ajudadas no âmbito das suas questões do foro da sua saúde mental, a bengala muitas vezes é mesmo necessário este acompanhamento terapêutico, esta ajuda terapêutica, esta ajuda psicológica, mas muitas vezes as pessoas talvez possam ter alguma dificuldade em perceber isso porque não percebem exatamente o que é o processo terapêutico ou o que é o processo de acompanhamento por parte de um psicólogo. Dentro daquilo que é a vossa opinião, explicar e dizerem qual é que é a característica, ou o que é que de facto a terapia e o acompanhamento psicológico tem, que é de importante, que ajuda realmente as pessoas a melhorarem a sua saúde mental e a serem mais equilibradas emocionalmente. Diana, vou começar contigo agora esta parte. Aqui um comentário adicional àquilo que já estávamos a dizer, não é? Isto é o seguimento e a ponte do que terminámos no capítulo anterior. Exatamente. Acho que é importante, respondendo diretamente à tua questão, aquilo que faz a diferença é a escuta ativa, o não julgamento e a empatia. A pessoa ter espaço para ser ouvida, para não ser interrompida, para não ser desvalorizada. E eu acho que a terapia é isso. E eu gosto muito de dizer que a terapia é um sítio onde a pessoa pode ser autêntica e busca essa autenticidade, não é? E essa liberdade, acima de tudo. É na terapia que, pelo menos, era onde as pessoas deveriam ir buscar as ferramentas práticas para lidar com os desafios da vida diária e relacional e seja o que for. E emocional também, não é? Portanto, a terapia é esse espaço onde a pessoa pode ir sem filtros e trabalharmos. Eu gosto de dizer que a terapia é como uma cebola, que vamos camada a camada, não é? Para tentarmos chegar àquilo que é o potencial máximo que a pessoa quer para si naquele momento, não é o potencial máximo que o psicólogo quer para ela ou vê para ela, não é? Então eu acho que é isto. O que faz a diferença, mais uma vez, é a escuta ativa, o não julgamento, e temos essa responsabilidade também a nível coletivo de, quando estamos no café com amigos, de deixar a pessoa falar, de escutar até ao final, não é? De sermos mais presentes e assegurarmos mais um espaço seguro, sem julgamento, para a pessoa ser e estar da forma como ela quer. E é importante, como eu costumo dizer, não é terapia, mas é terapêutico, que é, de fora da terapia, haver esta necessidade de se nutrir junto de amigos, familiares, do silêncio, do vou caminhar à beira-mar, do não quero fazer nada, do ler um livro, do ouvir um podcast, seja o que for. Portanto, é isto. Eu olho para a terapia como duas partes essenciais na mesma unidade, que é
quando nós perguntamos o que é isto de fazer terapia, parte consciente e racional, não é? Sim. Parte consciente racional são duas pessoas que uma vez por semana ou de 15 em 15 dias vão conversar durante uma hora. E muitas vezes é esta a percepção que as pessoas têm, o que é que eu vou para lá fazer? Vou para lá uma hora conversar e vou conversar sobre o quê? Perder tempo. Aquilo que é terapêutico na terapia, aquilo que faz a diferença na forma como as pessoas depois sentem a transformação, para mim é aquilo que a Diana disse, que é o que está inconsciente, toda a dinâmica que está inconsciente, que é isso que nós terapeutas e vocês psicólogos idealmente treinam na formação, que é tudo o que são dinâmicas inconscientes que permitem à pessoa ir à terapia ter uma experiência corretiva, ou seja, coisas como não julgamento, sentir que chegam lá e tudo pode ser dito, sentir que chegam lá e são de facto escutados, sentir que chegam lá e não são julgados, são aceitos, que a pessoa que está do outro lado é transparente, é congruente, que muitas vezes não é a experiência que as pessoas têm à sua volta, não é? Ou seja, à minha volta eu posso ter crescido num ambiente mais tóxico ou um ambiente menos compreensivo, e é muito interessante ver que as pessoas depois, como acabam por ter ali uma experiência completamente diferente, que é, então, mas espera aí, eu fui ao meu padrão de evitamento e tu não te foste embora? Mas o que é isto? Afinal, isto é possível? As pessoas podem gostar de mim mesmo que eu tenha comportamentos que não fazem sentido. E às vezes isto é dinâmica inconsciente, não é? Eu tive várias pessoas que, às vezes, há alguma situação, ou com o dinheiro, ou com uma sessão desmarcada, ou com sessões onde eu exijo que a pessoa assuma o compromisso, não é? Estamos a falar de responsabilidade, de olha, faltaste a 2 ou 3 sessões, o que é que está a acontecer? Temos que falar sobre isto, tens que redefinir aqui prioridades, porque, por exemplo, e é natural às vezes as pessoas irem para um padrão de evitamento, de pronto, esta pessoa já me está a castigar, eu tenho que me ir embora, não sei o quê. E quando as pessoas percebem que há um conflito e ele pode-se resolver de forma madura e saudável, aquilo faz ali um shift, e é uma coisa muito inconsciente, mas faz ali uma mudança de percepção, que é, o mundo pode ser assim. A comunicação também tem estas nuances onde as pessoas me podem aceitar como eu sou, mesmo quando eu tenho comportamentos que se calhar não fazem tanto sentido. E aí a pessoa começa a pensar, então, se esta pessoa me aceita assim, eu também me posso aceitar assim. E isto é um processo muito inconsciente que vai acontecendo ao longo do tempo, e eu sinto que aquelas horas de sentados a conversar é quase uma desculpa para poder haver estas dinâmicas de conversação mais inconsciente que, de facto, acabam por dar à pessoa uma experiência corretiva. Então é muito menos, na minha opinião, é muito menos sobre as ferramentas que o terapeuta ou o psicólogo tem, que vai-te fazer uma intervenção e vir-te já aí o jogo, e é muito mais sobre criar uma relação onde há espaço para a pessoa ser exatamente quem ela é, partilhar-se, conhecer-se e aí começar a aceitar-se. E isso é um processo espetacular, porque nós também, lá está, somos transformados nesse processo quase de forma inconsciente. Eu sinto que a pessoa que eu era quando comecei nisto há 3 ou 4 anos atrás, não tem nada a ver. A forma como eu me entendo e como eu me respeito e como eu me aceito dentro do que são as minhas dificuldades, as minhas qualidades, os meus defeitos, mudou muito. Eu acho que é isso que as pessoas também acabam por sentir. E é muito curioso, porque tu chegas ao fim de um processo terapêutico, tivemos 1 ano em consultas. Porquê é que isto foi tão bom? Não sei bem, mas é aquele contínuo de uma experiência, de um lugar e uma relação segura. E isso, para mim, é aquilo que faz a diferença. Sim. Só complementando, aliás, a ciência diz, a nível psicológico, que o vínculo da relação terapêutica, ou seja, a relação paciente-psicólogo ou paciente-terapeuta, acaba por ter uma maior importância e é um maior fator de mudança, um maior motor de mudança do que propriamente as técnicas utilizadas. Não é? Podíamos entrar aqui em estilos de vinculação e tínhamos muito para falar. Sim. Portanto, só complementar isto. Não é? Portanto, o vínculo terapêutico, a relação terapêutica cura também, por si só. Claro, e é muito importante. Vamos aqui avançar nos tópicos deste capítulo. Vamos agora fazer uma abordagem assim um bocadinho mais prática, uma coisa relativamente mais simples e que acaba por se traduzir em dicas, sugestões, mas que podem fazer a diferença para muitas pessoas e ajudam certamente muitas pessoas através desse tipo de conteúdo.
no sentido de, exatamente, fazermos isso, promovermos a nossa saúde mental, também a questão do equilíbrio emocional também, que se relaciona, obviamente, com a saúde mental. Nesse aspecto, assim, mais geral, quais diriam que são as principais técnicas práticas que as pessoas podem implementar na sua vida para terem uma melhor saúde mental e um maior equilíbrio emocional? Simão, agora começando contigo. Então, Diana, eu vou falar da respiração, tu falas da parte mental, ok? Está bem, combinado já o que é que cada um vai dizer, ok? Não, olha, eu começo por dizer sempre aquela base que é sono, alimentação, exercício físico e eu acrescento a respiração. Isso é o essencial. Exatamente, para mim tem que ser. Mas é curioso porque as pessoas olham para isto e é quase às vezes um revirar dos olhos. Está bem, já sei isso. Mas isso muitas vezes não está no lugar. Exato. Eu já sei que o sono, que a alimentação, que o exercício físico são muito importantes. Ok, mas não aplica. Mas tu estás a aplicar. Por acaso não. Não. Então começa por aí, tipo, o básico bem Sim. feito. E depois, acho que a nível de dicas, eu gosto sempre de falar na respiração e vou dar aqui um mini curso muito rápido. Coisas simples e básicas que nos permitem respirar melhor e isso vai fazer com que o nosso sistema nervoso ande mais regulado só por si e só o facto de nós estarmos mais atentos à respiração vai fazer com que estejamos mais atentos àquilo que sentimos no corpo e não deixar os sinais de tudo o que são as dificuldades mentais chegarem a níveis extremos. Maior. Portanto, coisas simples como respirar sempre pelo nariz. Portanto, não há momento nenhum em que faça sentido respirar pela boca, a não ser quando estamos a falar, aí tudo Claro. bem, ou a comer, se for o caso, mas de resto não há justificação nenhuma. Isto só por si já vai fazer uma coisa muito interessante, que é a velocidade com que a respiração entra, com que o ar entra pelo nariz e sai, é 50% inferior, portanto 50% menos ao que entra e sai pela boca. Ou seja, se nós estivermos a falar de uma perspectiva de sentirmos mais ou menos ansiosos, se nós estivermos a respirar mais rápido, sentimos-nos mais ansiosos. Se começarmos a respirar todos os dias, sempre, a toda a hora, pelo nariz, estamos a estimular o sistema nervoso a andar mais calmo, inevitavelmente, porque é uma coisa natural. Não é? Já vai ser um processo mais calmo. Depois, obviamente, respirar para a barriga, sim, é possível. É possível respirar para a barriga. Portanto, permitir que o ar chegue cá abaixo, sem esforço. As pessoas às vezes fazem tipo... Quando eu digo, respira fundo, a pessoa faz normalmente... E encheu isto tudo, levantou os ombros e tudo isto está a fazer com que haja muito menos oxigenação porque, na verdade, não estão a utilizar a capacidade total pulmonar. Então, o que nós queremos é sentir o diafragma a expandir, portanto, sentir a barriga a ir um bocadinho para fora, sentir as costelas flutuantes a ir para o lado e sentir a zona lombar a encher. Quase, eu gosto de dizer sempre, quando tu inspiras, deves inspirar e encher as costas. Portanto, sentir que as tuas costas se enchem. Então, ao fazer isto devagarinho, já estás a garantir que no teu dia-a-dia o teu sistema nervoso anda mais regulado. Portanto, eu vou deixar isto por aqui. Portanto, nariz, devagarinho. Portanto, costuma-se dizer LSD, não a droga, mas a respiração. Portanto, low, slow and deep. Portanto, low cá para baixo, slow e deep é um bocadinho mais fundo. Okay? E light também. Portanto, o L pode dar para muitas coisas, que é o leve. Nós muitas vezes fazemos e não é suposto a respiração ter barulho sequer. Portanto, se tu estás a fazer barulho a respirar, estás a respirar demasiado e isso faz com que estejas depois a deitar demasiado dióxido de carbono fora, o que já falámos aqui. Portanto, devagarinho, muito suavemente, cá para baixo, suavemente e pouca quantidade. Parece que às vezes dá um bocadinho aquela fome de ar, porque não estamos muito habituados, mas depois começamos a perceber que essa fome de ar é só o acumular do dióxido de carbono e é um ótimo sinal. Portanto, pelo nariz, devagarinho, cá para baixo. Ok. Não vou sequer meter-me, porque acho que o Simão resumiu muito bem a coisa, não é? Portanto, façam exatamente como o Simão disse, ok? A nível mais mental, acho que não vou entrar naquelas questões do mindfulness, do yoga, não sei o quê, não vou entrar por aí, porque acho que as pessoas têm, lá está, voltando aqui a frisar, de se conhecer para perceber o que é que funciona para elas. Perceberem os rituais, os ritmos delas próprias, aquilo que faz ou não sentido. Para umas faz sentido a caminhada, para outras faz sentido estar com o cão ao fim do dia, para outras faz sentido ir beber um copo com os amigos. Portanto, priorizar sempre o tempo em que realmente a pessoa sente que é produtivo para si.
Portanto, isto é importante. Depois, a nível mais psicológico, aquilo que para mim é primordial na manutenção da saúde mental é a autocompaixão. Ou seja, se nós nos tratarmos como tratamos um amigo, as coisas fluem muito melhor, não é? Porque nós somos muito, muito críticos connosco próprios. Sim. Portanto, a autocompaixão para mim é primordial na manutenção da saúde mental. A par disso, uma boa inteligência emocional acerca de mim própria. O que é que eu estou a sentir? Aquilo que ainda há pouquinho o Simão disse. Aquele exercício. O que é que eu estou a sentir? O que é que eu estou a precisar? O que é que está a acontecer? Porque assim criamos um maior tempo de espaço entre o estímulo e a resposta. Não é? E se respirarmos pelo nariz, também acaba por ganharmos um bocadinho mais de tempo, não é? Exatamente. Portanto, haver aqui uma maior calma mental e uma confiança de que eu tenho as ferramentas necessárias para lidar com o que vem. Mesmo que eu não tenha ido ao psicólogo, eu tenho as ferramentas, porque se isto está a acontecer, eu hei de arranjar uma forma disto solucionar. Agora, se foi a melhor solução, talvez não, mas isso não importa muito, não é? Também acho que é mesmo muito importante a pessoa saber exatamente com quem contar. Amigos, familiares, o psicólogo, e não ter vergonha de pedir ajuda. Não é uma vergonha pedir ajuda. Não é? Aliás, a frase clichê que eu costumo dizer, tudo o que é clichê é porque se verifica muitas vezes, não é? Sim. Pedir ajuda é um ato de coragem, não é? Então, acho que é a pessoa se ir conhecendo, mas não de uma forma intrusiva de, pronto, agora tenho que me conhecer, agora não posso fazer mais nada da vida a não ser ter aqui um desenvolvimento pessoal contínuo. Calma, estou-me a conhecer. Isso, é exato. Não é por aí. Ou seja, à medida que a vida continua, nas tais flutuações que há bocadinho falamos, andarmos a navegar nestas ondas, não é? E irmos nos conhecendo. Eu aqui nesta situação reagi assim. Olha, com a minha amiga eu tive aquela defesa de evitamento. Que engraçado. Isso então quer dizer que se calhar eu não lido bem com o estilo de comunicação do outro. Ok, está bem. Ou seja, interpretarmos o que fazemos e o que pensamos e exatamente. O que dizemos. Mas acima de tudo as pessoas não se agarrarem àquilo que os outros fazem. Porque o Simão faz yoga, então eu tenho que fazer yoga. Porque essa é a minha solução para os meus problemas. Não, a solução para os meus problemas é eu me conhecer e perceber, lá está, que rituais, qual é o meu ritmo. Não é? O que é que eu preciso, o que é que me faz bem, e acho que é um bocadinho por aí. É uma coisa muito própria, o ritmo do Simão pode ser muito diferente e se calhar o yoga resulta para ele e faz-lhe otimamente. Exatamente, nós somos todos diferentes, não é? Por acaso não resulta muito. Não foi o melhor exatamente. Uma coisa que também é mesmo importante nesta questão toda de nos conhecermos e de mantermos a nossa saúde mental em dia, vamos dizer assim, é também aquela questão do eu hoje não estou tão bem, está tudo certo, já percebi que não preciso estar todos os dias bem, não é? Porque ouvi o podcast. Mas também está tudo bem se eu não estiver bem durante uma semana. Okay? Também não quer dizer nada. E haver esta empatia connosco próprios. Nós gostamos muito de ter empatia com o outro. É também connosco. Não é? A relação começa em nós. Claro. Não é? A forma como eu me relaciono contigo é a forma como eu me relaciono comigo, só que espelhada. Não é? E as pessoas esquecem-se disso. Então, primeiro colocar limites a mim, ter empatia por mim, a tal autocompaixão, ser meu amigo, exatamente, para depois também termos uma relação mais saudável com o outro. Se nós tivermos uma relação saudável connosco, vamos ter com o outro também, não é? Também depende do outro, como é óbvio, não é? Tem que haver aqui... Mas, em princípio, o outro também já vai ser escolhido à luz daquilo que nós percebemos que são pessoas que nos fazem bem. Exatamente. Vamos ainda falar aqui de um último tópico no âmbito deste capítulo e depois encerramos aqui a questão das estratégias e soluções. Achei que seria incompleto estarmos a falar de saúde mental sem nos focarmos aqui agora na parte final de um dos aspectos que acaba por ser um dos fatores que mais afeta e que mais influencia aquilo que é a nossa saúde mental e o facto de termos ou não uma saúde mental de qualidade, que acaba por ser aquilo que são, é isto mesmo no fundo que acabámos agora de comentar, que são as nossas relações interpessoais. Perguntar, e começando agora com a Diana, quais é que acharias que seriam as melhores formas de exatamente promovermos as nossas relações interpessoais, no sentido de melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos com os outros, tanto a nível familiar, a nível de amigos, dos nossos conhecidos e dos nossos círculos, familiar, trabalho, etc., os ambientes que nós frequentarmos. Dicas no sentido de promover isso para, no fundo, acabar por ser uma forma de promover indiretamente a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio emocional.
Não me vou alongar muito na questão da relação intrapessoal, ou seja, a relação connosco próprios. Agora é mais interpessoal. Exatamente, mas que começa tudo aí. Portanto, começa tudo por sabermos quem somos e o que estamos connosco a fazer, próprio. Não é? E conhecermos-nos acima de tudo. Mas a um nível de uma relação interpessoal, acho que o mais importante é escutarmos, vermos, termos a sensibilidade de perceber o que é que está a acontecer, quase como uma espécie de experiência fora do corpo, de espera, se eu visse isto de fora, o que é que estaria aqui a acontecer? Espera, então eu gritei com esta pessoa porque eu estou frustrada, não é? E não porque afinal ela é uma incompetente, por isso é que eu estou a gritar com ela, não é? Então, as estratégias de comunicação, para mim, são essenciais nas relações interpessoais, porque há uma grande diferença em eu te dizer, por exemplo, olha, fiquei magoada contigo com aquela tua atitude hoje de manhã, ou dizer assim, olha, tu nunca te preocupas comigo, não é? A forma como vais receber a mensagem é completamente diferente. Então, aprendermos a saber nomear, identificar e gerir as nossas emoções e passá-las para o outro com algum cuidado, não é? Tem também a ver muito com o aspecto de comunicação. Exatamente. É só comunicação, não é? E eu costumo dizer nas consultas que quando há discussões, não é? A pessoa só quer ser compreendida. A pessoa só quer ser compreendida. A pessoa não quer, às vezes, não, ele quer é ter razão. Não, a pessoa quer ser compreendida e às vezes não estamos a colocar-nos no nosso lugar de perceber que, ok, eu estou muito frustrada, estou muito chateada com aquilo que o Manuel me está a dizer, mas calma, o que é que ele quer dizer com isto? Não é? Claro. Então, às vezes, é termos esta amorosidade até connosco próprios e com o outro antes de entrarmos aqui numa parte mais confrontativa de apontar o dedo ao outro. Tipo, a culpa é tua porque tu fazes-me sentir isto. Tipo, não, eu sinto isto porque tu funcionaste como um gatilho para aquilo. Mas eu já tinha isto dentro de mim. Porque se fosse o Manuel era o Simão, se era outra pessoa qualquer. Então, eu acho que a comunicação é efetivamente o essencial nas relações. Ok. É muito curioso tocares nessa questão das relações. É curioso e é óbvio que tinha que ser, porque é inescapável. O estudo mais longo sobre a felicidade feito foi feito ao longo de 75 anos, uma coisa deste género, e foi um bocado este trabalho de tentar perceber o que é que realmente faz as pessoas mais felizes na vida. E viu-se pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, pessoas com uma capacidade incrível de ter sucesso no que fazem, o que seja, portanto, vários fatores. Sim. E chegou-se ao fim do estudo, que eu penso que já acabou, e concluiu-se que aquilo que definia a qualidade da nossa vida e a satisfação e a felicidade era mesmo a qualidade das nossas relações. E eu acho isso super interessante e é quase como a vida é tão básica, não é? Então aquilo que eu recomendo sempre é fazer um bocado este exercício de pararmos e dizermos assim, como é que é a minha rede de apoio? Ou seja, as pessoas que eu tenho à minha volta são pessoas que me fazem sentir seguro, pessoas que me acrescentam. Eu também, à volta das outras pessoas, sou uma pessoa que acrescenta aos outros, sou uma pessoa que faz os outros sentir seguros. E depois, eu gosto muito de que as pessoas consigam definir o que é que são as pessoas que realmente em quem realmente vale a pena investir a energia e em quem não vale, porque muitas vezes nós estamos a ter padrões inconscientes e a nutrir relações que são tóxicas e estamos a perder a oportunidade e a energia de dar atenção a relações que de facto nos vão nutrir. Então é quase fazer ali uma lavagem de vamos arrumar aqui a dispensa, exatamente, vamos tirar as pessoas e as coisas que não interessam, algumas até interessam, mas convém estarem um bocadinho mais distantes e outras convém estar muito mais próximas do que estão, então vamos lá nutrir essas relações com consciência. E como é que se nutre essas relações com consciência? E aí vamos ao que a Diana estava a dizer, não é? Se tu tiveres muito mais capacidade de te regular e perceber que os outros são muitas vezes uma tela para ti, tu vais perceber, ok, quando eu explodo com o Manuel, não é porque o Manuel me disse aquilo que a minha interpretação foi ele desrespeita-me e, portanto, eu vou desrespeitar de volta. Não, se calhar é porque eu hoje dormi mal, porque eu vim no metro e aquilo estava um caos. Portanto, uma data de coisa. Interno qualquer. Exatamente. E então é muito bom nós trazermos isso. Eu gosto muito de comunicação, como já tinha dito e como tu já tinhas referido, e eu gosto sempre tenho um toque pessoal associado à comunicação, que é, para mim a comunicação deve ser ansiolítica. Ou seja, a forma como eu comunico contigo e como eu comunico contigo deve funcionar de uma forma que é como se tu tomasses um ansiolítico quando estás comigo, em que ficas relaxado, exatamente. Então,
Se eu conseguir comunicar de uma maneira, já vou dar dicas para isso, mas se eu conseguir comunicar de uma maneira que vocês estão mais relaxados quando me estão a ouvir ou quando estão a ser escutados por mim, sim, isso vai fazer com que a minha mensagem passe muito melhor, porque se formos aqui à neurociência, o que é que acontece quando nós estamos em stress? A zona do cérebro que interpreta as coisas racionalmente, portanto, a zona executiva do cérebro, se nós estivermos muito estressados, chapéu, essa zona já foi, estamos em modo de sobrevivência, não estamos a ouvir nada. Portanto, a minha mensagem não vai passar. Se por outro lado, eu vos fizer sentir seguros na forma como eu estou a comunicar, isso vai vos fazer, primeiro, estar muito mais receptivos àquilo que eu tenho para dizer, e segundo, começar a associar-me como uma âncora de aquela pessoa é fixe. Aquela pessoa faz-me sentir bem quando eu estou com ela. Como é que podemos fazer isto de forma muito leve e tranquila? Contacto visual, olhar nos olhos. Contacto visual apropriado, a não ser que sejas um psicopata aí, não é para ser apropriado, é mesmo para ser muito vincado. Depois, tom de voz, um tom de voz caloroso, calmo, tranquilo, isso vai inevitavelmente traduzir ao outro, está tudo bem. E podes usar, por exemplo, a postura corporal, não é? Quando a postura corporal está mais leve e mais tranquila, a outra pessoa também interpreta isso, porque o nosso sistema nervoso está sempre a avaliar os sinais do outro e a ver esta pessoa é um amigo ou um inimigo. A qualquer momento, mesmo que seja um amigo de longa data, não é? A qualquer momento, eu estou a tentar perceber se tu estás a ser um amigo ou um inimigo. Então, se tu tiveres uma postura calma comigo, eu vou-me sentir mais calmo e mais relaxado. E depois, por último, a questão da linguagem, não é? É muito diferente, como a Diana dizia, eu dizer tu fazes-me sentir isto, ou tu és assim, e isso é muito frustrante, de eu dizer, olha, estou frustrado, ou eu sinto-me frustrado quando acontece esta questão na louça que não é lavada. Achas que podemos encontrar aqui uma forma de nos coordenarmos melhor para ser bom para os dois? É uma abordagem muito diferente. É uma abordagem ansiolítica, não é? E que permite que o problema se resolva em vez de tu nunca lavas a louça. Nunca. Exato. Ainda ontem lavei e depois começa o confronto. Sim. Ok. Encerramos aqui esta parte e estamos agora em condições de entrar naquilo que será o terceiro e último capítulo, que será agora um capítulo com uma dinâmica e uma abordagem ligeiramente diferente, porque agora não vamos pegar em questões ou em tópicos mais específicos, vamos dar aqui um exemplo prático e portanto, isto aqui será uma espécie de uma simulação de uma situação em que, tendo em conta os tópicos e os conceitos que fomos abordando, explicar e resumir aqui, nesta parte final, consoante esta situação que eu vou desde já passar a explicar, o que é que teriam a dizer. E, portanto, vamos então dar início ao capítulo 3, Jornada de Recuperação. Portanto, como disse, vamos imaginar aqui uma situação, vamos nos direcionar para aquilo que será um jovem, alguém de uma geração mais jovem que sofre de algum tipo de problema, de alguma situação a nível do foro da sua saúde mental, pegando a situação mais clichê, uma pessoa um jovem que sofre de ansiedade, que está em fase de depressão. O que é que diriam, o que é que aconselhavam a esta pessoa? Esta pergunta, tal como todas as outras, é de resposta aberta. Portanto, deixo ao vosso critério o que é que faz sentido para vocês acrescentar e dizer, em jeito de resumo de tudo o que falámos, o que é que para vocês faria sentido dizer nesta situação. Simão, começo agora com... Esta pessoa já está em terapia ou ainda não? Ainda não. Então vou ser muito direto. Sim. Como é que está o sono? Como é que está a alimentação? Como é que está o exercício físico? Como é que está a respiração? E como é que estão as tuas relações? Posto isto... Primeiras coisas a perceber. Exatamente. E depois, vai fazer terapia. Mesmo, é isto. Não é fácil, mas é simples. Exato. Ok, pronto. Devolve-te, Diana. Então, se este jovem estivesse à minha frente, em primeiro lugar, e complementando aqui o que o Simão disse muito bem, como é que está o sono? Tens feito as refeições regularmente? Tens tido tempo para descansar? Tens tido momentos de descanso? Como é que está a rede de apoio? Há alguém com quem tu possas falar? Okay? E depois, normalizar. É válido aquilo que tu estás a sentir. Pois. Ok? E sim, há solução. Não estás sozinho. Acho que esta seria a primeira mensagem que eu lhe daria. E depois tentar aqui resgatar aquilo que há bocadinho já falamos, que são as rotinas básicas, porque são o primeiro ponto de resgate. Tens tomado banho, tens lavado os dentes, tens comido.
não é? Tens dormido, as rotinas dessa pessoa. Exatamente. Isso tem alterado alguma coisa? Exatamente. E claro, procurar ajuda profissional, não é? Claro. Mas acho que o mais importante é mesmo a pessoa perceber que é válido o que eu estou a sentir. Eu mereço isto, eu mereço este espaço para conseguir melhorar e transmitir muito a mensagem de não desistas de ti próprio. Não é? Sim, sim. Não estás sozinho, portanto normalizar muito o que ele sentisse, não é? Sim. Mas também orientá-lo no sentido em que, ok, rotinas, vamos começar a estabilizar e também mudar aqui um bocadinho a percepção das coisas, não no sentido de impor um pensamento positivo ou então de negar o sofrimento de todo, mas aqui um pensamento curioso de, ok, o que é que me levou a ficar assim? Eu já estou assim há quanto tempo? Quando é que eu comecei a perceber os primeiros sinais de ansiedade ou de depressão? Ou que eu não conseguia sair da cama? Ou que eu já não conseguia ir comer? Ou que eu não conseguia estar com um amigo? Não é? Ser curioso a este nível e orientá-lo nesse sentido. Não no sentido de, não, está tudo bem, ser positivo. Não nesse sentido, não é? Pensa de outra maneira. Pensa de outra maneira, exatamente. Mas no sentido curioso da coisa, não é? Acho que estes seriam os primeiros pontos. Procurar ajuda profissional, não é? E acima de tudo tentar rever com ele quem é a pessoa mais próxima em que ele pode confiar para que ele possa recorrer de alguma forma, não é? E a mensagem final é: não desistas de ti, procura ajuda, há sempre alguém que está aí para te dar a mão, lá está, para fazer este mergulho orientado. Seria isto. E com este último comentário, com esta última conclusão, acho que fizemos aqui um ótimo apanhado daquilo que são os principais problemas, as principais condições que as pessoas hoje em dia muito sofrem, e muitas vezes de uma forma que elas próprias não têm bem a noção pelo que é que estão a passar, e é importante que se explique, muitas vezes explicar aquilo que é o básico, a definição básica, o que é ansiedade, porque é que acontece depressão, quais são os sinais disto, quais são os sinais daquilo, porque muitas vezes é precisamente a falta do conhecimento básico que as pessoas não têm sobre aquilo que são condições e aspectos da sua saúde mental, que as faz ter ali aquela dificuldade em lidar com esse aspecto. E também, obviamente, que seria muito importante num debate sobre saúde mental explicar e tentar perceber e dar a conhecer às pessoas que existe ajuda de pessoas que são treinadas nesse sentido, e que de facto há várias estratégias, há várias soluções que as pessoas conseguem aplicar de uma forma completamente personalizada, tendo em conta a sua vida, a sua rotina, ao seu dia-a-dia, e que de facto sentem-se assim agora, mas há estratégias, há soluções, há forma das pessoas melhorarem, viverem mais felizes com a sua saúde mental e serem pessoas mais equilibradas emocionalmente. Portanto, acho que ficou aqui um conteúdo otimamente conseguido. Eu vou começar aqui a encerrar o nosso debate e a nossa discussão, não sem antes fazer um último apelo, por assim dizer, que eu gosto sempre de encerrar os debates com esta questão, dizendo e comentando que, de facto, estamos perante uma geração mais jovem que ainda está um pouco... ainda tem algumas dificuldades, apesar de hoje em dia a informação ser muito mais acessível a toda a gente, sobretudo através das plataformas digitais, redes sociais, etc. Ainda estamos perante uma geração que ainda tem alguma dificuldade em lidar precisamente com estas questões de saúde mental. Para muita gente, não só apenas para aquelas pessoas que têm situações mais graves, mas para a grande maioria da população, todos nós teríamos algo a ganhar com precisamente estas dicas, pequenas estratégias, pequenas soluções práticas que qualquer pessoa consegue aplicar no seu cotidiano. E, portanto, deixar o apelo a que valorizem sempre o trabalho das pessoas, dos profissionais que têm as bases académicas, as bases profissionais e que têm a experiência para vos ajudar no fórum daquilo que são as questões de saúde mental. Valorizem sempre o trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, das pessoas que desenvolveram a sua vida, o seu estudo e, acima de tudo, o seu trabalho e a sua experiência para precisamente ganharem as bases para vos ajudar. Estes profissionais partilham cada vez mais conteúdo nas plataformas digitais, nas redes sociais, que deixo também aqui o apelo a que sigam estes conteúdos, que acompanhem o trabalho destas pessoas. Obviamente que todos os links, contactos, referências e redes sociais, tanto da Diana como do Simão, vão ser deixados depois na descrição deste vídeo, para quem quiser conhecer e acompanhar um pouco melhor o trabalho tanto de um como do outro. Só mesmo como nota final, ainda temos aqui um minutinho que eu vos vou dar a palavra a cada um de vocês para encerrarmos aqui o debate. Diana, começo contigo, só mesmo aqui uma nota final. Antes de mais, quero-te parabenizar por esta iniciativa. Falar de saúde mental nunca é suficiente.
temos que continuar. Sim, não é? claro. Porque se conseguirmos chegar a uma só pessoa, não é? E sensibilizá-la para isto, já é uma vitória. ganhamos, não é? Já ganhamos. Infelizmente, a saúde mental e a terapia ainda não é acessível a todas as populações, não é? Mas, e acho que é uma preocupação de todos nós que estamos na prática clínica. Mas lá está, exatamente com as redes sociais, e tanto eu como o Simão partilhamos de uma forma acessível, gratuita, não é? Algumas dicas práticas para que possam fazer diferente, tentarem vocês, enquanto não conseguem ter o apoio de um psicólogo do Sistema Nacional de Saúde ou outro tipo de acompanhamento. Portanto, agradecer muito esta oportunidade e lembrem-se sempre, a vossa história merece ser ouvida. Vocês merecem isso por vocês. Exato. É isso. Eu acho que quando a Diana diz que a saúde mental, falar de saúde mental nunca é suficiente, o que ela quer dizer é que nós temos que voltar cá, não é? Agradecer-te mesmo, sem dúvida, agradecer e reforçando aí esse ponto, é verdade, ou seja, há muita gente que de facto não tem possibilidades financeiras para fazer terapia neste momento. Há muito conteúdo que vocês já podem começar a consumir, portanto, só o começar a consumir conteúdo à volta disto, ter mais literacia, já é um grande começo para poder melhorar muitas coisas e depois, quando for possível, ter essa ajuda. Também faço o apelo contrário, que é, eu tenho N pessoas que dizem, pois, eu ainda não vou começar a fazer terapia, eu vou começar a fazer a pôr em prática as dicas que tu dizes nas redes sociais e ver como é que as coisas correm. E às vezes isto é uma questão de prioridade, não é? Porque essas pessoas, muitas pessoas que dizem isso, às vezes não há mesmo capacidade financeira, mas outras vezes há um esforço financeiro que não se prioriza para fazer isso. E redes sociais não são terapia. Portanto, isso é mesmo importante também. Portanto, não substitui, por favor, não substitui. É um ótimo complemento, mas não é terapia. Portanto, se só puder escolher uma, terapia. Terapia, exato. E é isso. Obrigado, Manuel, e obrigado, Diana. Pronto. Devolvo o agradecimento aos dois. Obrigado por terem aceito o desafio e terem se juntado a mim neste episódio e neste projeto. Como disse, acho que criámos aqui um ótimo episódio e um ótimo conteúdo. Foi então o 5º episódio da 2ª temporada do Consideravelmente Interessante. Obrigado a todos os que assistiram até aqui e até à próxima.